Mais uma vez, boa noite a todos. Deus esteja abençoando a cada um de vocês, nos concedendo também sabedoria para podermos compartilhar com vocês o conhecimento que não é nosso, mas adquirimos aí com o passar do tempo e dos estudos que a gente vem fazendo. Hoje, né, nós falaremos sobre a salvação, uma dádiva de Deus. É um presente, né, concedido por Deus aí por meio de Jesus Cristo. Mas dentro desse ponto, a gente pode trabalhar uma pergunta aí, né, para nós. Quem é que pode ser salvo? Quem é que pode receber a salvação? O Todo que mundo. vocês acham? Todo mundo é pecador. Os cristãos. Isso. Praticamente agora a Fernanda deu um lado e o Pedro outro, né? Um lado e o outro aí. Tá certo os dois, praticamente, se a gente for englobar aí, geral aí, a respeito propriamente da pergunta. Né? Mas Todos que a creem salvação e se é arrependem, não? concedida... Oi, Edri. A todos que creem e se arrependem. Aí, ó, tá vendo? É bom, ó, vai aumentando mais o conhecimento, vai acrescentando palavras aí nesse conceito de salvação, né? Porque a gente, com o passar do tempo, com os estudos, nós vamos percebendo que a salvação ela é um presente concedido por Deus por meio de Jesus Cristo. A salvação não vem por outro meio, não vem. É por meio de Jesus. E aí, conforme a gente vem estudando desde o início, Jesus é o centro da salvação. Sem ele, nós não temos a salvação. Mas os pontos que nós estamos vendo aí, a Fernanda diz que é para todos, né? É geral, porque nós vamos verificar que existem as passagens dizendo que Jesus veio, né, e concede salvação para todos, ok? E aí, então, o Pedro vem e fala, para todo cristão. Também está certo, porque agora vai especificando mais ainda essa questão, vamos afunilando a ideia, né? E aí, então, a gente vê que a Adri, ela coloca mais alguns conceitos com relação à salvação. E a salvação não é simplesmente, vamos colocar aí, não é simplesmente você crer, ok? Vamos usar aí essas ideias, né? Não é só crer, ou não é só ser batizado, ou não é só dizer que faz parte de uma congregação. Vamos usar a palavra congregação, ok? Então, não é somente alguns pontos aí que vão nos colocar na situação de estar salvo, ok? Ou receber a salvação aí por meio de Cristo. Quando a gente começa a estudar sobre a palavra salvação ou o conceito estar salvo ou ser salvo por Cristo, nós vamos percebendo que nós vamos encontrando vários pontos falando a respeito desse assunto. Lembra que quando nós estamos estudando um assunto, não pode ser estudado somente uma passagem que nós pegamos? Por quê? Uma passagem pode dar um ponto, um lado, uma etapa, um ponto a respeito daquilo. Então, quando nós pegamos uma passagem, talvez aí, como, sei lá, Marcos, que não só Marcos, mas eu acho que João também trata, né, com a palavra crer, a questão do ponto que está sendo tratado sobre salvação tem a ver com o crer. Então, o conceito está sendo tratado naquele contexto, talvez seja a palavra ou o ponto é acreditar, crer, ter fé. Só que ele não vai abordar as coisas com relação como é que você se torna salvo, como é que você recebe a salvação. Então, é por isso que nós precisamos levantar todos os pontos que falam sobre estar salvo, sobre salvação, ok? Então, é o que nós vamos estar fazendo hoje. Deixa eu colocar aqui para vocês a nossa telinha, eu vou compartilhar. Todo mundo já está vendo a telinha?
Ok. Sim. Eu só estou aumentando a minha aqui para conseguir ver também vocês. Ok. Deixa eu voltar aqui. Então, a salvação é uma dádiva de Deus. Vamos lá. Vamos acompanhar um pouquinho aí, pelo menos, a tela, né? Aí a gente vai pegando as passagens e abordando vários assuntos com relação a isso. Então, a Bíblia diz que Cristo morreu por nós, ok? Nós temos a passagem aí bem na telinha aí, que vocês, se não estiverem enxergando, podem abrir aí a Bíblia em 1 João, capítulo 2, versículo 2. 1 João, capítulo 2, versículo 2, ele vai trazer um ponto para nós. Então, ele diz assim: ele é a propiciação, ou, no caso, a conciliação, pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo mundo. Bem, aqui está tratando a respeito de Jesus. Está falando diretamente dele. Então, é ele quem é a propiciação, ou a conciliação, que vai nos conciliar, né? E pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo mundo. Significando assim, é claro, se nós ficarmos só com essa passagem, dá a entender o quê? Que todo mundo está salvo? Não é? É, Sim? E se nós não sim. abordarmos outros pontos que falam sobre a salvação, a gente pode fazer uma pregação e dizer que, olha, Jesus já morreu, Jesus já veio, Jesus já fez isso, fez aquilo. Vamos dizer que a gente já conheça um pouco sobre o sacrifício de Cristo, ok? E a gente já entende que ele veio para salvar. E aí, quando a gente pega essa passagem e fica somente nela, vai então entender de que só isso basta, não é? Só o que ele fez. A nossa parte não precisa nada. Só a parte de Jesus que era importante. Não. Ok? Então vamos lá. Dando continuidade, olha só. E que Deus quer que todos sejam salvos. Mais algumas passagens. Isso é bom. Então, olha lá, 1 Timóteo capítulo 2, versículo 3 e 4. Né? Versículo 3 e 4. Deixa eu abrir o meu aqui. Então, 1 Timóteo capítulo 2, versículo 3 e 4. Vamos lá, diz assim: isso é bom e é aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então, aqui a gente tem mais uma importância para nós de informação, né? Então, que Deus deseja que todos sejam salvos. Agora, precisa descobrir como é que nós nos tornamos salvos, não é? Então, a gente vai recolhendo informações para, então, saber verdadeiramente qual é o desejo de Deus com relação à salvação. Vamos lá. Então, todos os homens estão salvos? Mediante aquilo que a gente leu, parece que sim, ok? Mas não. A gente vai englobando aí mais passagens. Então, olha só, mais um outro ponto para nós aí. Mateus capítulo 7, versículo 21. Tá na telinha aí, quem quiser acompanhar, diz assim, ó: nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, esse sim entrará no reino dos céus. Se a gente for pegar, ó, Mateus 7, 21, né, para a gente complementar, que é o finalzinho, isso aqui é o Sermão do Monte, Mateus 7, versículo 21. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Ok. Então, perceberam que agora engloba mais alguma coisa para a gente de informação. Agora começa, parece que dizer assim, olha, parece que a gente precisa fazer alguma coisa. Não é somente agora, não é somente a parte do pai e a parte do filho. Tem alguma coisa aí a mais que nós precisamos fazer, ok? Embora Deus ofereça salvação a todos, como a gente já verificou, o homem deve fazer
a sua parte para poder aceitar o presente de Deus. Deus dá, mas a gente tem que decidir se a gente quer receber ou não, ok? A preocupação principal do indivíduo deve ser o quê, então? O que é preciso fazer para alcançar a salvação, né? Porque a gente não pode simplesmente ficar com aquelas passagens que está falando da parte do Senhor. Mas agora a gente tem que precisar pegar as passagens que falam da parte daquele que quer ter o Senhor, né, como Salvador. Então, vamos lá. A aceitação por parte do homem envolve uma entrega total. Deixa eu só desligar uma coisinha, eu acho que está aqui fazendo barulho aqui no meu computador. Deixa eu ver aqui. Ok. O meu WhatsApp estava aberto e está aqui, ó, recebendo mensagem, e fica apitando aqui. Ok. Diz assim, então, na tela aí para nós acompanharmos. A Bíblia nos ensina que a salvação exige do homem uma entrega incondicional. Ou é condicional? Não, é incondicional. Mas vamos entender um pouquinho a respeito disso. Porque às vezes a gente fica achando que é simplesmente aceitar o Senhor e a nossa vida continua do mesmo jeito. Não, o Senhor é tão bom que ele vai perdoar tudo. Mesmo que eu faça tudo de errado na minha vida, o dia que ele voltar, ele vai perdoar. Ele é bom. Para falar a verdade, ele é bom. Ele é bom. É nós que somos ruins, né? Só que tem a nossa parte. Então, eu já achei, não que eu podia fazer tudo, mas eu acho, porque assim, tem muita igreja que prega que Deus é só bom, praticamente. Então, eu achei por muito tempo que eu já tinha melhorado bastante, estava muito boazinha, tipo assim, entendeu? E que estava tudo certo entre eu e Deus, e que se eu fosse domingo ao culto, estava ótimo, né? Só cumprimentava lá e as pessoas, não sabia nome de ninguém praticamente, estava ótimo, entendeu? Mas lia muito pouco a Bíblia. A minha mãe tinha uma mania de... Minha mãe, umas pessoas mais velhas da minha família tinham mania de abrir a Bíblia e falar assim que aquele versículo era Deus que tinha mandado para você, uma coisa assim. E eu achava aquilo maravilhoso, mas não lia a Bíblia, assim. Eu lia a Bíblia o que o pastor falava aos domingos. Mas o dia que eu finalmente li a Bíblia foi assim, tarã, né? Deus é muito diferente do que eu andava escutando e achando, né? Aí mudou, aí a coisa mudou. Sim. Caiu a ficha, não é? E Caiu também a tive ficha. uma experiência muito bacana com o Espírito Santo. Isso aí também marcou muito minha vida. E eu falo, hoje em dia eu falo, né? Não largo Deus por nada, estou colada para sempre. É isso aí. Amém, amém que seja assim, até o fim mesmo, né? Mas do Então, jeito dele, não do meu. isso é por isso que a gente vai tratar um pouquinho sobre essa palavra incondicional, porque muitos acham que parece que não tem a ver isso, né? Pela ideia de trazer de que Deus é bom, Deus é maravilhoso, Deus nunca vai desejar o mal para a gente. Falar a verdade, não está errado em nada que a gente possa acrescentar de palavras falando sobre Deus. Nada. A questão que a gente esquece é que ele é justo, é um reto juiz, justo. Então, ele tem a justiça dele. Então, a pessoa, né, vamos colocar, a pessoa de Deus, né, além de ser tudo aquilo que a gente possa imaginar de bom, ele é justo. Por quê? Precisa ser justo, né? Mas por que ele precisa ser justo? Porque no meio de nós há injustiça. E até mesmo no meio de nós que somos cristãos, achamos que estamos fazendo tudo certo, mas do nosso jeito. Aí não é o jeito do Senhor. É por isso que ele fala assim, olha, vocês me escolhem como Senhor da vida de vocês, como rei, ou
só como um servo, porque praticamente muitos escolhem o Senhor como servo. Não, o Senhor tem que fazer isso para mim, o Senhor vai fazer isso e aquilo. E aí começa a exigir do Senhor aquilo que ele deveria estar fazendo, não o que o Senhor deveria estar fazendo para ele. Mas, enfim, são vários pensamentos aí errôneos que a gente encontra. Então, Posso falar? tem uma passagem... Oi, Sônia. Desculpa, só interromper um minutinho. Tem 2 semanas eu terminei de ler um livro e comecei a ler um outro, e lá fala para nós olharmos a respeito dos nossos pensamentos. Porque o foco que a gente dá em determinada situação é que irá nos condicionar a outras situações, sabe? Às vezes de tristeza, às vezes de alegria, às vezes de euforia, às vezes até de depressão. Então, assim, eu acredito que... aí, depois disso, eu fiquei analisando os meus pensamentos no dia a dia, sabe? Eu falei, gente, quando eu vejo uma pessoa, de repente, não gostei da atitude dela. Aí começa aquela coisinha dentro da cabeça da gente. Nossa, mas aquilo ali não é legal, aquilo ali é ruim, aquela pessoa tá assim, aquela pessoa tá assada, ela tinha que agir, eu senti que ela... Aí eu já estou me reprogramando. Peraí, filha, quem é você na fila do pão para falar alguma coisa? Né? Deus, ele fala que a gente não tem que julgar, não. Eu não sei por que o outro está naquela situação, não sei por que ele cometeu aquilo. Então, assim, eu acho que quando Deus fala, né, que para termos salvação, é um infinito de coisas que nós temos que tomar cuidado. O pensamento, a fala, as ações, o sentimento, engloba tudo isso, né? Sim. E é onde eu tenho vigiado muito para eu não ter um preconceito de determinada coisa, de determinada situação. Eu tenho aprendido muito isso. Você está falando isso aí, eu lembrei dessa questão essas semanas que eu estou passando. Tem sido muito bacana. Eu tenho me pegado, eu fazendo assim comigo. Oh, quem é você? Sim, sim. Não, isso é muito bom quando a gente analisa a nossa vida. Agora, eu vou dizer para você assim, olha, eu vou usar a passagem que a gente já leu para lembrar um ponto, que isso eu iria falar lá na frente, mas a gente sempre lembra. Na telinha eu deixei, ó, eu voltei a tela para vocês. Diz assim, ó, isso é bom e agradável perante Deus, nosso Senhor, nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento, ao pleno conhecimento da verdade. É que faltou a palavra pleno conhecimento aqui. Mas, enfim, o que é que eu quero abordar junto com o que você falou? Como é que você consegue, ou melhor, como é que você conseguiu, ou estar no estágio que você está hoje, de, mesmo diante das coisas que você vê, você, ao invés de ficar somente criticando, você olha para a sua vida e avalia a sua vida diante das situações que você vê, né, que você vê do dia a dia. Isso tudo tem a ver com o conhecimento que você vai adquirindo. Quando você adquire conhecimento e tem temor a Deus, você reconhece que tudo aquilo que está aprendendo é perfeito para você. E ele vai te direcionar à perfeição. Então, consequentemente, você começa a se corrigir. Ao invés de você corrigir as pessoas, você começa a se corrigir, né? Olhar para você. Aí a gente fala assim, puxa vida, eu não sou nada. Eu fico olhando, achando, querendo me valorizar demais, e aí olho para a minha vida e falo, não, eu também estou do mesmo jeito. É por isso que a gente não pode ficar julgando sem saber as situações que a pessoa pode vir a passar. Então, às vezes, ele pode ter uma atitude que é natural do ser humano. Lembra que você falou que, dependendo da situação que você está pensando, analisando, pode te levar a uma felicidade, como pode levar a uma tristeza ou uma melancolia, não é? Então, essas situações, a gente precisa analisar que todo mundo passa. Não é só o outro lá que passou e eu nunca passei. Não, eu talvez não tenha passado a situação que o outro passou, né? Ainda não passei. Né? A gente já comentou um pouquinho aí, né, com o Regis, que é assim, ó, a gente fala assim,
a minha experiência de vida não é a mesma experiência de vida do Reginaldo. Não é. Ele tem experiência de vida, mesmo que seja um pouquinho mais novo que eu. Não, tudo bem, uns 10 anos mais novo. Né? Mesmo que ele seja mais novo, ele tem experiência que eu nunca passei e que o que ele sabe pode me ajudar. Né? Então, tudo tem a ver com a nossa aceitação de que nós não somos perfeitos. É o que você falou, nós não somos perfeitos, mas nós buscamos a perfeição. Mas quando buscamos a perfeição, eu vou lembrar o que eu acho que foi a Fernanda, que talvez comentou na aula passada, que nós erramos menos, não é? Eu acho, não sei se foi a Feira ou foi uma outra irmã que falou, a Adriana e tal, mas nós... A Zó não estava aqui semana passada, não. Quem? A Fernanda? A Zó não estava semana passada, não. Eu não lembro. Não lembro. Mas esse é o ponto, né, que a gente pode pegar para nós. Quanto mais conhecimento nós temos, é para analisar a nossa vida, porque ela precisa, o Reginaldo ele lembra muito a respeito disso, que o Evangelho ele é como um espelho para nós, e ele tem que refletir como um espelho. Né? Senão, ele primeiro tem que fazer efeito para a nossa vida, né? Para mim. E depois, quando eu analiso minha vida, aí eu posso dizer se eu tenho condições ou não de ajudar um outro irmão. Porque às vezes eu mesmo não estou na condição nem de ajudar, eu estou precisando de ajuda, né? A respeito disso. Mas tinha alguém mais levantou a mão, eu não lembro agora. Red, você verificou aí de que já baixou a mão. A Lourdinha... desculpa. A Lourdinha eu vi que ela ergueu a mão e teve uma hora que a Adriana também ergueu a mão. Ó, quem quiser falar, por favor, pode desabilitar aí, ó, pode falar. Lourdinha ou Adri. Ei, boa noite. Eu levantei a mão, foi sem querer, perdoe. Mas na verdade, eu queria bater palmas. Desculpe, mas estou aqui. Excelente aula, Caco. Que bom. Obrigada. Que bom. Amém, amém. Ok. Bem, vamos lá. Acho que a Adriana quer falar algo. Então, vamos lá. Pode falar, Adri. Desabilitou o microfone, mas não estamos ouvindo. Qualquer coisa, manda no chat, Adriana. Aí a gente vê a pergunta aqui. Ok. Se não, Dri, se não tiver habilitando o som e a gente não está ouvindo, talvez você esteja ouvindo, sai da live e entra novamente, que aí eu acho que talvez vá voltar a conexão aí, tá bom? Bem, deixa eu ler aqui rapidinho essa telinha aqui, para a gente ir adiantando. A Bíblia nos ensina que a salvação exige do homem uma entrega incondicional. Então, em Lucas, capítulo 9, versículo 23, que tem aí na telinha para nós, diz assim: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia após dia, tome a sua cruz e siga-me. Agora parece que ficou um pouco mais complicado para a gente. Se antes a gente achava que era só a parte de Deus, agora parece que ficou mais complicado. Será que a gente consegue fazer isso? Ele está lembrando sobre cruz, mas a cruz não era dele? Ué, agora, a gente tem cruz também? Será que a gente tem alguma cruz para levar? Eu não consigo entender o seguinte: se alguém vir após mim, a si mesmo se negue. Dia após dia, tome a sua cruz e siga-me. Mas, se eu me negar, eu serei espelho de Jesus. Né? Se eu me negar, se eu chegar a um ponto de 100% de perfeição, eu sou ser humano, eu não vou conseguir, mas se eu chegasse a 100% aí, que cruz é essa que eu tenho que carregar? Que cruz é essa? É isso que eu não entendo. Muito bem colocado, muito bem colocado. Red, você quer fazer algum comentário? Que só eu estou falando.
Ó, essa pergunta é difícil. Aí, ó, puxa vida, Eu eu acho, achei que eu ia me livrar. eu acho que é uma condição, é uma condição bem extrema, assim, que Jesus está pedindo, né? Negar a si mesmo, né? E carregar a cruz, e toma a cruz. Eu acho que essa cruz a gente pode colocar várias situações que a gente passa na vida, né? Mesmo que na vida nós negamos a nós mesmos, as minhas vontades, o meu eu, né? É aquela ideia de ser egocêntrico, orgulhoso, de ter tudo para mim. Porque se a gente for ver Jesus, ele negou a glória dele, ele negou a soberania, todo o poder dele lá no céu, e se sujeitou a ser uma criatura, né? Vamos colocar assim, ele se viu num homem, né? Num homem comum. Ele negou a sua divindade para morrer pelos nossos pecados. A cruz que Jesus carregou é a cruz dos nossos pecados. Nossos pecados estavam sobre os ombros dele. Então, quando eu nego a mim mesmo, quando eu me sujeito a, a, a servir os outros, assim como Jesus fez, e essa cruz que talvez Jesus está falando, talvez é a cruz das pessoas, eu vou carregar, embora fala a sua cruz, né? Mas eu acho que há tantos problemas na vida que a gente vai enfrentar, mesmo quando a gente se nega. Não, e isso não é sinal de não ter problemas. Ah, eu me nego, eu estou vivendo 100% para Deus. Ah, eu vou ter uma vida correta, eu vou ter uma vida 100% boa. A de Jesus, embora ele se entregando totalmente, ele teve os seus problemas, seus desafios. Então, aqui, o que Jesus passou, por que será que nós não vamos passar? O próprio Jesus disse, olha, vocês são meus seguidores, não é com essas palavras. Eles mataram, né? Eles vão matar o próprio Senhor. Imagina o que vão fazer com vocês. Então, mesmo uma vida dedicada a Deus não nos livra dos nossos problemas que a gente vai enfrentar no dia a dia. E eu acho que com esses desafios que a gente vai crescer cada vez mais e vai se tornar mais dependente de Deus. Quando eu olho para os problemas que eu enfrento, eu vou me ver mais ainda na dependência de Deus. Eu acho que é isso que Deus quer. Não, Não sei perfeito. se complicou Eu mais. posso... Não, está perfeito o que você colocou. Eu posso só acrescentar talvez uma palavra para assim, facilitar a questão dessa ideia de tomar a sua cruz, porque o que a cruz simboliza para nós? Não é sofrimento? Seria sofrimento. Vamos lá, vou usar uma outra palavra, talvez, que eu acho que vai trazer um pouco mais de entendimento. Sacrifício. Imagina agora você, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Dia a dia, tome a sua cruz. Dia a dia, se sacrifique. A quem? A Cristo, ok? Né? E siga-me, que é para isso que a gente fez, né? Se já a gente aceitou Cristo. Então, para mim, no meu entendimento, essa cruz que ele traz, que ele fala aqui para nós, tem a ver com sacrifício. Então, ele vai abordar várias coisas que praticamente o Reginaldo colocou para nós, né? Desses sacrifícios que são necessários para vivermos uma vida incondicional. Deixarmos a nossa vontade. Como que a gente pode colocar? A Sônia colocou bem claro que, será que a gente consegue deixar toda a nossa vontade? Né? Aí é que está. Se nós não deixarmos toda a nossa vontade, ele não é... Como que eu posso colocar? Não é tudo. Um exemplo, você não precisa deixar a sua vontade de tomar o café. Você não precisa deixar a sua vontade de fazer viagens todos os anos. Você não precisa deixar a vontade de tudo, mas tudo aquilo que atrapalha a sua convivência com Cristo. Aquilo que atrapalha a sua vida de servidão à igreja.
Não que você vai servir todos os dias a igreja, no sentido que você não pode viajar, não pode passear, não. Não é isso. É nesse sentido de você estar pronto para servir. Se você está pronto para servir, significa que você vai fazer sacrifícios na sua vida. E aí, então, praticamente, você assume a cruz. E essa cruz, a gente vai olhando para Cristo. O que é que Cristo fez? Porque o Regis lembrou bem esse ponto. O que é que Cristo fez por nós? Ele negou a vida dele. Ele negou aquele ser que é divino para vir como homem. Então, da mesma forma, no mesmo entendimento, significa para a gente sacrifício. E esse sacrifício é o que nos aprova diante de Deus. Mas, enfim, eu acho que, Sônia, nós vamos chegar em outros pontos que eu acho que vai abrir um pouco mais a sua mente no decorrer da aula. Ok? Bem, deixa eu só deixar o Pedro. O Pedro levantou a mão também aí. Pedro, não some não, volta aí. Caco, é assim, você e o professor também já deram essa deixa muito interessante, só da colocação de tomar a cruz e seguir, né? A nossa cruz. Como você frisou muito bem, a cruz é o sacrifício, né? E quando o Reginaldo falou aí da questão de Cristo fez esse sacrifício. Então, se nós observar o que Cristo fez, ele fez por quem? Ele fez por ele? Não. Ele fez por nós. Então, tomar a cruz é exatamente isso. Aceitar aqueles irmãos cheios de problemas, cheios de defeitos, cheios de rapina, aqueles vizinhos mal, ingrato, sabe? Tudo tipo de a gente suportar tudo aquilo e ainda orar por eles. Então, eu vejo, na minha posição de tomar a cruz e seguir, é isso. O negar já é o contexto de eu negar a vontade de servir o mundo e servir a Cristo. Já tomar a cruz, eu vejo por esse lado. Sim, bem colocado. Mais informação. Oi. Só mais um ponto rapidinho. Uma vez eu fazendo um estudo, e algo que é interessante. Fala que pessoas com depressão, né, que a depressão vem devido a alguma tristeza muito grande, algum problema que não é mal resolvido. Então, algo que pode ajudar essas pessoas é ela não olhar para os seus problemas, para a sua tristeza, mas tentar enxergar a necessidade dos outros. Quando a pessoa se ocupa em tentar ajudar outras pessoas que estão com problemas, ela acaba deixando o problema dela de lado, né? Ela vai se esquecer, né, de certa forma, e vai começar a se dedicar a ajudar outras pessoas. Isso vai trazer um alívio muito grande para ela, né, numa questão emocional, sentimental, que pode ajudar. Eu acho que para nós também, quando nós olhamos para os nossos erros, a gente talvez fica parado. Mas por que eu não tenho isso? Por que eu não consigo isso? Agora, quando a gente olha, né, para o irmão que às vezes está numa situação mais difícil, e a gente tenta estender a mão e ajudá-lo, a gente vai ver que os nossos problemas não é nada, né? Sim. Então, eu acho que isso ajuda aí muito, até mesmo na questão emocional, né? Sim. Do ser humano. É bem colocado, porque isso é uma orientação que a gente vê, até mesmo bíblico, a respeito disso. Não valorizar o problema que nós temos. Porque se nós olharmos, aí a gente lembra que a Sônia mesmo comentou, se nós olharmos para as outras pessoas, o problema que as outras têm é maior que a nossa. E aí a gente começa o quê? Desvalorizar o nosso, não que ele não existe, mas a gente começa a olhar para as pessoas e ver a necessidade delas. E aí a gente, consequentemente, consegue diminuir aquele valor que a gente dá muito para o nosso problema e a gente não quer resolver. E a gente começa a ajudar as pessoas, a gente sai da situação. E aí você se sente o quê? Mais animado, mais vivo.
e até mais forte para você suportar a situação que você talvez esteja passando, né? E aí cada um tem a sua, né? Mas isso eu acho que é muito valioso para a nossa vida, da gente não ficar valorizando demais um problema que a gente tenha. E quando a gente olhar para as outras pessoas, a gente vai verificar que, às vezes, o nosso problema é pequeno, né? Essa cruz poderia ser também, se eu estiver falando algo errado, vocês me desculpam, mas é porque eu realmente estou tentando entender. Quando nós seguimos, né, a Deus, os seus preceitos, os seus princípios, a gente tende a ter o dedo, lá vai o crente, lá, ó, lá vai, o dedão apontando assim, lá vai, né, todo cheio, fala, as pessoas tendem a ter um sentimento ruim. Algumas pessoas têm um sentimento ruim em relação a isso, né? Porque a gente está seguindo, a gente está tentando todos os dias aprimorar, estamos tentando todos os dias melhorar as nossas ações, nossos pensamentos, né? E essa cruz pode ser isso também, porque Jesus o tempo todo, tadinho, ele foi pisoteado, viu, por ser Sim. quem ele era, né? Sim. Por andar ali no caminho reto. E Deus fala que a gente tem que andar, ó, bonitinho, tem curva não. Sim. Não tem curva. A cruz também poderia ser isso, porque quando a gente está andando com Deus, o tanto de coisa que acontece, e de acusações, de coisas ruins, né, que as pessoas Sim. às vezes cometem em relação a gente. Ô, Caco, a última, para me deixar você falar. Carregar, se a gente for entender assim, carregar algo, talvez no início ele é leve, mas você vai carregando, aquele mesmo peso começa a te cansar, começa a pesar mais, né? Eu acho que a cruz, eu acho que você pode englobar várias situações, inclusive essa que a Sônia começou, né? De apontar o dedo, inimizade, ir contra a família, tudo isso é um peso que a gente vai carregar, né? De certa forma. E vários pesos vão sendo colocados em nós. Só que aí, a gente vai desistir? A gente vai parar porque está muito pesado? A gente não vai dar continuidade de seguir, de ir até o alvo, de ir até o ponto, né? De dar o final da corrida? Jesus, se ele desistisse com aquela cruz pesada que estava, sendo chicoteado, imagina se Jesus tivesse desistido no caminho. Sim. Então, nós precisamos persistir. Mesmo que essa cruz, a gente engloba várias situações, mesmo que ela for pesada, a gente precisa olhar para o alvo, a gente precisa olhar para a linha de chegada que está à frente e não olhar para o peso que está em nós, porque senão a gente desiste, a gente desanima e a gente não consegue chegar até o fim. Sim. O nosso foco é o amor de Jesus, né? Se Jesus não tivesse feito o sacrifício por nós, a gente não teria nenhuma chance nessa vida, né? Então, o nosso foco tem que ser esse, no amor dele, né? E quanto aos fardos, à cruz, né? Eu me lembrei aqui daquela passagem, aquele versículo que fala, né? Tudo posso naquele que me fortalece, né? Vem os fardos, vem as dificuldades, enfim, as críticas, né? Igual a Sonia falou, mas Deus vai capacitando a gente, vai ajudando, né? Sim. Não, Jesus mesmo deixou claro para nós que nós vamos passar pelos mesmos sofrimentos que ele passou. Mas quando é que nós vamos passar pelo mesmo sofrimento que ele passou? Quando nós estivermos no caminho dele. Se nós sairmos do caminho dele, a gente não vai passar pelo mesmo sofrimento dele. E ele lembra bem, ele deixa bem claro para a gente assim: fique feliz por passardes por várias provações. Não foi Tiago que fala isso? Fique feliz, né? Mas essas provações têm a ver com o quê? A provação de fé. Significa que, quando você adquire uma fé, você vai ser provado se aquela fé que você adquiriu se tornou verdadeira na sua vida mesmo. Eu aprendi sobre tal coisa, né? Um exemplo, orar pelo inimigo. Vamos lá, eu vou pegar bem pesado agora, orar pelo inimigo. Mas vamos lá, né? Orar pelo inimigo.
E aí você recebeu essa fé. Essa fé significa o conhecimento. Você aprendeu agora. E até então você não fazia. O seu inimigo mora na frente da sua casa, né? Ele maltrata você e faz mil e uma coisa. É um inimigo no sentido de quê? Né? De que ele está trazendo coisas ruins para você. Vamos lá, nesse sentido. E aí, você vai fazer o quê? Ele está falando que você tem que orar. Então, essas são as provações que nós recebemos. E algumas vão fazer com que a gente sofra. Mas é para que a gente cresça. Porque nós só crescemos diante das provações. Porque se nós não somos provados, não seremos aprovados. Aí, esse é um ponto interessante quando a gente estuda a respeito dessa questão de crescimento. O crescimento espiritual ele só vem por meio da provação. Senão, ninguém cresceria. Ah, tá tudo bem, tá tudo bom, né? Aceitei Jesus, vamos, é vida que segue. Vamos lá, continua do jeito que está. Não, não é, né? Você vai mudar a rota que você andava, né? O seu caminho não é mais o mesmo, os amigos não serão mais os mesmos, e vai ter amigo que vai confrontar com você, né? E aí você vai ter que suportar as aflições, as perseguições, né? Que é praticamente tudo isso que a gente está aí comentando. Mas, ok, vamos lá, eu acho que a gente vai falar mais daqui para frente ainda. Então, deixa eu só terminar essa telinha aqui, que diz assim, ó, depois da passagem. Sendo incapaz de salvar a si mesmo, o homem precisa, então, entregar-se ao Salvador, porque ele não tem poder para salvar a si mesmo, a não ser por meio de Cristo, não é? Ele não tem. Essa entrega exige que Cristo seja colocado acima de sua família, acima de amigos, lucros financeiros, sobretudo. Isso Lucas 14, 26, ele vai tratar a respeito disso. Suas prioridades mudam, colocando Cristo acima de todas elas. Então, isso vai trazer algumas situações que às vezes não vão ser tão boas. Então, vamos lá. Lucas capítulo 14, abram lá. Lucas 14. Agora nós vamos abordar alguns pontos aí a respeito dessa cruz, ok? Então, eu vou pedir para a Sônia. Sônia, lê para nós aí. Lucas 14, e bem que eu acho que a gente vai até ler até o 33, mais para frente. Então, eu vou pedir para você fazer isso, ó, do 26 até o 33, Sônia. 14, né? É. 14, deixa eu achar aqui o 26, 33, 25. Se alguém vem a mim e ama o seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até sua própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. E aquele que não carrega sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Para eu ler até onde? Até o 33. Tá. Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço, para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que a virem rirão dele, dizendo: este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Ou qual é o rei que, pretendendo sair à guerra contra outro rei, primeiro não se assenta e pensa se com 10.000 homens é capaz de enfrentar aquele que vem contra ele com 20.000? Se não for capaz, enviará uma delegação enquanto o outro ainda está longe e pedirá um acordo de paz. Da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo o que possui, não pode ser meu discípulo.
Agora parece que piorou. Né? A situação agora, né, ficou mais complicada para nós, não ficou? Oh, Abordou mais algumas coisas, não foi, Sônia? Ah, sim. Você falou Sônia, né? Não, Fê, pode falar e pode comentar. Não, aqui pega muito para muita gente, né? Coloca a mãe, tipo, Deus. Dizem que é Deus no céu e a mãe na terra, mas na verdade é Deus na terra, Deus, mãe em tudo quanto é lugar. Ou o Mãe em primeiro marido. lugar. Ou o marido é tudo, né, na vida. A gente escuta umas mulheres dizerem, né? Se eu perder meu marido, eu não sei o que eu faço, né? Então, assim, e se a pessoa, como se diz, se ela não largar esses deuses que ela cria, né? Deus vai tirando, né? Ela vai aprender de um jeito ou de outro, né? E tem aqui a questão do dinheiro, né? Que eu percebo muitos cristãos, né? Buscando trabalhar demais, adquirir isso, aquilo, e menos a igreja, menos Deus, né? Mais o ter, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado para se desprender dessas coisas, porque a única coisa que vale a pena mesmo é o amor de Deus, e o mandamento é que a gente ame a Ele primeiro, né? Logicamente, a gente deve amar a gente mesmo e amar ao próximo, né? Então, isso está sendo esquecido, essa ordem, assim, está sendo esquecida, né? Então, principalmente o amor ao dinheiro, ou à mãe, ou ao marido, aí está muito forte, né? E eu diria também até aos filhos, né? Muitos casais cristãos se desentendem, né? Porque dão prioridade aos filhos, né? Não ao próprio, o outro cônjuge, né? Então, a gente tem que vigiar, né? A Sônia falou de vigiar, a gente tem que vigiar. Sim. Então, aqui a gente vai lembrar um ponto a mais, que vocês já fizeram um comentário, que quando você vai iniciar um trabalho, ou fazer algo, ou um plano, um planejamento, você precisa calcular para chegar até o fim. Então, nesse ponto, Jesus aqui está falando, você precisa perseverar. Né? Olha, vai acontecer coisas em sua vida, né? Mas você precisa estar pronto para perseverar. E ele, claro, ele vai colocar aqui os pontos com relação, olha, quem vai começar um projeto e não senta para verificar a respeito de várias coisas, para que ele consiga chegar até o fim. Então, isso tudo tem a ver com o nosso dia a dia com Cristo. Então, a gente precisa verificar essas questões. Se eu quero servir a Cristo, preciso avaliar a minha vida, e não para pensar no sentido assim, eu acho que vai estar meio difícil, eu acho que eu não vou aceitar, não, né? Jesus está me chamando aqui, mas eu olhei para a minha vida e falei assim, não, vai ser muito difícil. Senhor, prefiro ficar onde eu estou. E aí, resolve? Não, não resolve. Piora a situação. Mas o ponto que ele está colocando você precisa estar preparando o caminho, precisa estar cuidando dele, para que comece e termine, não que comece e largue pela metade. Então, a nossa preocupação com relação a Cristo é que quando a gente aceitar ele, a nossa vida vai ser essa questão. Pega a sua cruz, coloca atrás das suas costas e vai até o fim. Não para. Né? Aí a gente pode abordar aquele ponto que o Reginaldo lembrou sobre, né, tá pesado ou não, né? Ele lembra em outra passagem que fala que, olha, vocês vão ter a carga de vocês, mas ela não é pesada. Né? O que vocês vão receber na vida de vocês não é pesado ao ponto que você não vai suportar. Né? Deus vai deixar as coisas, vamos dizer assim, vai conceder que seja aquilo que você pode suportar, não aquilo que você não suporta. Então, as coisas que podem acontecer na nossa vida, servindo a Cristo, lutando para chegar até o fim,
olha, lembra de uma coisa, é porque você pode. Senão, Deus não deixaria você passar pelas provações. A provação é para te deixar mais forte, não é para te deixar mais fraco. É para te colocar numa situação em que você, agora, nunca mais vai cair numa situação dessa. Você pode passar 10 vezes, você já foi aprovado. Você já foi, então você vai passar 1, 2, 3, você já sabe como lidar com a situação. E essa situação ou essa aprovação sua vai ajudar os outros que ainda não passaram pela aprovação. Lembra aquele comentário que eu falei, né, a respeito, que eu e o Regis, a gente já conversou a respeito disso. As experiências dele podem me ajudar, porque eu tenho situações em que eu não passei, e ele passou. Então, ele pode me ajudar, como eu também posso ajudar ele em situações que eu sei, porque eu já vivenciei, né? Então, as experiências também valem muito para a nossa vida, até mesmo para a gente poder orientar outras pessoas. Bom, seguindo aí, ó, na tela, diz assim, Jesus aconselha ao homem que calcule o preço da salvação. Ele é para calcular, mas não é para você rejeitar, né? Lucas 14, 25 até o 33, eu pedi para ler, porque praticamente a gente ia chegar nesse ponto aqui, tá? Então, é necessário avaliar, Jesus está colocando claro para nós, é necessário avaliar sua vida para verificar se ela está pronta para começar a vida cristã. A gente precisa avaliar, mas não é para desistir. É para você olhar para a sua vida e olha bem para a sua vida. E olha para a vida que Cristo está te oferecendo. É melhor a vida que ele está oferecendo ou a vida que a gente está? Então, avalia, analisa. Não, é melhor a vida que ele quer oferecer, né? Porque ela vai ser eterna e de felicidade lá com ele, né? Então, a gente precisa parar para isso. Porque, às vezes, a gente não quer valorizar, né? Então, entretanto, quem considerar o grande valor da salvação, verá que a parte desempenhada pelo indivíduo é muito pequena, ok? Porque o que Jesus fez, nós não faríamos nem a metade. O que ele passou, né? Eu acho que a gente não suportaria passar tantas aflições que ele passou, não, né? É por isso que só ele poderia passar, não nós, né? Às vezes tem um comentário que, às vezes, que Paulo faz comentário, né? Não lembro qual carta, eu acho que talvez seja Colossenses mesmo, que ele fala que foi posto sobre ele os sofrimentos que ainda faltavam de Cristo. Não, aí é um entendimento errado, né, que as pessoas têm, de que, então, Paulo sofreu coisas que Cristo não tinha sofrido. Não, não é. Não é. Era o sofrimento de Paulo, né, para valorizar o que Cristo fez. Tem a ver com isso, né? Mas, enfim, o nosso sofrimento é muito pequeno perto do sofrimento que Cristo passou. E a gente precisa avaliar a nossa vida, que a vida com Cristo é melhor do que a vida sem Cristo. Então, a pergunta, né, então é a seguinte: de que modo podemos nos entregar completamente a Cristo e receber a salvação? Ok. Qual é o plano, então, da salvação? O plano de salvação, o plano de Deus para a salvação do homem, então, vai ter alguns pontos importantes para a nossa vida. O plano de Deus exige algumas coisas. Lembra? Nós vimos o lado de Deus, o lado de Cristo e o lado agora do homem. Então, o plano de Deus exige obediência. Não é só conhecer. Lembra que, olha, eu conheço, eu falo, olha, você está fazendo isso. Ficar apontando o dedo é fácil, né? A gente vai lembrar o que a Sônia falou aí, vou usar o ponto que ela falou. Apontar o dedo é fácil, ter conhecimento é fácil. Todo mundo pode ter o mesmo conhecimento. Todo mundo. Mas será que a gente tem a mesma vivência desse conhecimento? Né? Porque a vivência do conhecimento traz a aprovação de Deus. Ou, no caso, em outras palavras, nós só somos justificados por Cristo mediante a aprovação da fé que nós obtivemos. Nossa, eu estou colocando tudo ao contrário, né? Eu estou indo lá da frente e indo para trás, né? Mas, enfim, eu acho que vocês devem estar entendendo um pouquinho aí. Mas vamos lá. Na tela tem aqui para a gente assim, ó,
qual o ponto que a gente precisa entender? O plano de Deus exige, primeiro de nós, crença, ou, no caso, fé. E aí nós temos no ensino de Jesus, nos evangelhos, trazidos para nós a respeito disso. Então, olha só, dentro da salvação, existem vários pontos a serem obedecidos ou aprendidos, né, para a gente chegar a esse ponto. João 3,16 fala o quê? Abram lá. João capítulo 3, Evangelho de João, tá? Versículo 16. Fernanda, pode ler para nós? Nossa, só achar aqui, peraí. Agora vocês vão perceber que são várias passagens para trazer o mesmo ponto, a salvação. E não é só pegar uma passagem e dizer que você, então, só dela pode dizer que está salvo, ok? Então, vamos lá. Porque Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Perfeito. Lê o versículo 36. Tá. Quem crê no Filho tem a vida eterna, já quem rejeita o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Ok, aumentou mais ainda aí o conhecimento, ou a preocupação por cada um de nós aí. Mas, ficando dentro desse ponto, olha, o que é que ele está trazendo aqui? Olha, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Não, eu creio. Estou salvo só porque eu criei? Não. Lembra que é interessante a gente pensar nas palavras, porque o ponto que a gente está vendo é que o plano de Deus exige obediência. Mas você falar que crê, mas não obedece, tem valor? Não, né? Então, vamos lá. Se você aprendeu, eu vou usar agora um ponto bacana. Você está na escola. O professor colocou lá na lousa, ele vai trazer a fé para vocês. Tá? É o conhecimento, tá? Ele vai trazer a fé. Aí ele vai lá na lousa e fala assim, olha, meus alunos, 2 mais 2 é 4. A fé de vocês agora, né, foi completada, quer dizer, tá pela metade ainda, né? Vocês têm o conhecimento, não é? E aí, então, o professor pega e passa um exercício para vocês. Vocês sabem que aquele ensino que foi dado precisa ser complementado em obediência. Quando ele falar que é para você fazer tal coisa, aí você vai lá e executa o exercício. Aí você vai colocar o quê? 2 mais 2 é 5? Ou 2 mais 2 é 3? Você vai modificar? Não, não vai. E para ter o resultado, você precisa fazer um exercício. Então, é do mesmo jeito para nós. A fé que nós adquirimos, ela só é completada quando nós realizamos algo, que é com relação à obediência. Se ele falou que 2 mais 2 é 4, então eu vou ficar com 4 e tudo que eu for fazer precisa realizar o exercício com a resposta 4. Eu não vou fazer de outra forma, né? Então, eu preciso acreditar que isso é verdadeiro. Então, eu preciso fazer. E se Jesus fala, né, olha, faça isso, e eu não faço, então é uma crença falsa. Eu creio, mas não obedeço. No fim das contas, não tem valor, ok? Então, eu não posso ficar somente com um ponto a respeito da salvação que fala sobre fé, ou que fala sobre crer, a crença, tá? Então, o ensino ensinado por Jesus nos evangelhos é isso. E obedecido pelos discípulos. Agora, vamos ver uma obediência a respeito desse ponto aqui. Atos 8 e 37. Abram lá, Atos 8 e 37. E a gente vai ver um exercício da obediência. Adriana Pinho, você está aí? Pode ler para nós?
Adriana Ramos. O celular travou, agora que eu consegui. Lê que passagem, irmão? Atos 8:37. Só um instante. Atos 8. Filipe respondeu: é lícito que se creis de todo o coração. E respondendo, ele disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Ok. 8:37, agora a gente está vendo uma ação de alguém com relação àquele conhecimento ou àquela fé que obteve. Lê o versículo 38. 38. Então, mandou parar o carro, ambos desceram à água e Felipe batizou o eunuco. Ok. Se vocês lerem todo o contexto, tá? Nós lemos uma parte do contexto. Então, foram 2 textos só, 2 versículos. Se vocês verificarem versículos anteriores, ele está falando a respeito de que Felipe estava pregando sobre a salvação, sobre o evangelho, as boas notícias de Cristo. E ele, então, creu. Quando ele creu, então ele respondeu, olha, creio que Jesus Cristo, então, é o Filho de Deus. E foi pregado a ele a respeito do batismo, para entrar no reino dos céus. O que ele então faz? Qual a atitude? Agora a gente vê a atitude de obediência. Bom, se para eu entrar no reino dos céus eu preciso ser batizado, que foi essa a pregação de Filipe, o que é que então o eunuco fez? Opa, peraí, Filipe, vamos parar aqui, ó. Para a carruagem, para tudo. Tem água aí. E agora? O que impede de eu ser batizado? Nada. Opa, eu já entendi que para entrar no reino dos céus eu preciso ser batizado. Então, o que eu vou fazer agora? Obedecer. O conhecimento eu tenho. Agora, para ele ser validado ou aprovado na minha vida, eu preciso, então, executar o conhecimento. Ok? Então, é a mesma coisa. Você aprender qualquer outra coisa, só vai ter validade quando você aplicar na sua vida. Senão, não tem valor. Né? Você estuda para fazer engenharia, construção de casas. Aí, no final, você se forma e depois não usa mais o conhecimento? Você vai pegar o conhecimento e vai guardar na gaveta? Não tem valor. É uma faculdade, um ensino, ou o que seja, sem valor nenhum para a sua vida. É uma crença, tá? Não deixa de ser uma crença, você acreditou naquele conhecimento, mas não aplicou ele na sua vida. Ok. Agora, Pedro, pode falar aí, ó. Levantou a mãozinha. Tá. De acordo com o versículo 37, o que significa crer? Esse crer aqui, ele está falando com relação àquilo que foi abordado para ele. É lícito se crer de todo o coração. Acreditar de todo o coração. Né? Ou seja, passar a ter conhecimento. Passar a ter conhecimento. E acreditar de coração. Significa aquilo foi plantado no seu coração, no seu íntimo. Né? E aí, então, você vai aplicar isso. Porque senão a gente não faz, né? Se não tiver, vamos dizer, plantado no nosso coração, a gente não faz. A gente só fica pela metade, né? Aquilo. Ok. Arrependimento, segundo ponto aí que nós vemos sobre obediência, ou no caso, para você herdar a salvação. Então, o segundo ponto é arrependimento. Marcos 1, versículo 15. Abram lá, Marcos, capítulo 1, versículo 15. Marileide, Mari, você pode ler para nós?
Cadê? Sumiu a Mari? Eu não estou nem enxergando aqui. Quer que eu Aqui, leia? ó. Voltou. Sim, Marcos 1:15, Mari. Foi a Adriana que falou. Ô, Edri. Quer que eu leia? Peraí. Mari, desabilita o som, Mari. Tá com o som fechado. Marcos 1:15. Isso. O tempo é chegado, dizia ele. O reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creia nas boas novas. Ok. Então, primeiro você precisa crer, que é um dos pontos que a gente está abordando aqui. O outro é se arrepender, mas você só se arrepende quando você tem o conhecimento de alguma coisa, não é? Se você sabe que errou, aí você vai se arrepender. Mas quando você não sabe que errou, como é que você vai se arrepender de alguma coisa que você nem sabe? Correto? Faz sentido? Faz sentido, né? A gente só se arrepende daquilo que a gente sabe, que a gente descobriu. Então, quando a gente começa a olhar para a nossa vida sem Cristo, aí a gente começa a perceber que não está indo muito bem, não. Né? E a gente quer melhorar. Então, a gente precisa se arrepender. E um dos pontos que a gente pode abordar dentro desse arrependimento é a questão de estar sem Cristo. Lembrando que a salvação só vem por meio de Cristo, quando nós temos Ele como Senhor, aceitamos Ele. E é claro, a gente vai abordar vários pontos aí, mas o arrependimento é um. Porque você aceitar Cristo, mas sem se arrepender da sua vida errada, como é que você vai mudar a sua vida para viver uma vida igual à de Cristo, porque ele está falando que ele chama a gente para viver a mesma vida dele, né? Se nós não nos arrependermos da vida que estamos vivendo. Não há coerência nisso, não é? Não há coerência. Se você quer viver uma vida santa e agradável, se você quer falar, não, eu sou o servo de Cristo, não, eu quero Cristo como Senhor. Então, e ele fala assim, olha, vocês vão fazer o mesmo que eu fiz, vocês vão aprender comigo, a viver como eu vivi. Então, significa que eu preciso parar, avaliar a minha vida e verificar, olha, eu não estou vivendo... Igual a Fernanda fez um bom comentário aí no começo, né? De que ela achava que estava tudo certo. Quando ela começou a descobrir, né, a verdade, aí a verdade libertou ela daquela vida errada que ela ainda estava vivendo. E é praticamente isso. Nós precisamos nos arrepender. Sem arrependimento, não há... Como que eu posso colocar? Sem arrependimento, não há uma confirmação de um conhecimento de Cristo, de um conhecimento verdadeiro. Seria isso. Porque o conhecimento de Cristo nos leva a um caminho diferente daquele que a gente vive. Então, a gente precisa se arrepender desse caminho e ir para o caminho de Cristo. Aí nós temos uma atitude de obediência, que é Atos capítulo 2, versículo 38. Nós vimos sobre arrependimento. Então, olha só, agora vai abordar um pouco mais sobre o que a gente está falando sobre arrependimento. Atos 2:38, o que é que fala? Irmão, essa atitude é o negar-se a si mesmo, né? E viver uma novidade de vida. Sim, viver novidade de vida. É dia a dia. Aí nós vamos lembrar aquela passagem, né, que a gente acabou de ler. Dia a dia, tome a sua cruz. Então, é novidade de vida todos os dias. É interessante quando a gente pensa sobre isso, aborda, né? Mas vamos lá. Ô, Adriana, lê para nós aí. Já que você habilitou o som, lê aí, Atos 2:38. Só um instante. É a Adriana Ramos ou Pinho? Pinho. Atos 2, né? Isso, 2:38.
Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Ok, obrigado, Odri. Nada. O que a gente consegue tirar de informação dessa ação que Pedro está dando para cada um que ouviu a respeito da novidade de vida que os judeus receberam aqui? Que isso aqui foi a primeira pregação de Pedro com relação à novidade, o início da igreja, tá? Com relação ao batismo, a iniciar a igreja de Cristo, iniciou ali. Nesse ato aqui, inicia a igreja de Cristo, porque praticamente assim, foram os primeiros batizados, né, ali, e a igreja começa, né? Começou, claro, com os apóstolos, mas os batismos aqui, ó, praticamente é o início da congregação. Então, nós vemos que ele trata sobre arrependimento, não é? Olha, o que é que vocês precisam fazer? Porque no versículo anterior, no finalzinho diz assim: que faremos então, irmãos? Agora Pedro vai dar a resposta. Ó, o que é que vocês precisam fazer, né, para herdar o reino dos céus? Porque nos versículos anteriores ele está tratando a respeito disso, para você participar do reino com Cristo. Então, o que você precisa fazer? Se arrepender. Olha, arrependa-se, né? E cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo. E o batismo é para quê? Qual é os 2 pontos que ele coloca depois? Remissão de pecados e receber o dom do Espírito Santo? Isso. São 2 coisas que você recebe depois do batismo, correto? Agora, para você receber alguma coisa, qual é a atitude que você precisa fazer? 2. Lá no começo ele já está falando. Arrepender e ser batizado. Isso. Mas você primeiro precisa ser batizado e se arrepender depois? Ou você se arrepende antes e depois é batizado? Arrepender antes, né? Arrepender antes. Porque senão depois de batizado, qual que é a função do batismo? Aí, vamos entender o ponto. Qual a função do batismo? Perdão? Remissão de pecados. Isso, perdão de pecado. Como que você vai ser perdoado dos pecados se você não se arrependeu primeiro? Entendeu? Verdade. As pessoas colocam as situações de forma errada dentro do ensino bíblico. Não, olha, batiza primeiro e as outras coisas vai ser feita. Não, primeiro você se arrepende. Como que você vai ser batizado para ser remido os pecados se você não se arrepende deles? Não tem batismo. Não tem, falar a verdade, o batismo não foi o batismo correto. Foi um batismo de tomar banho de água. Porque primeiro você precisa se arrepender. Se você não se arrependeu de nada, você nem sabe do que você fez, vamos dizer, não reconheceu os seus atos, a sua vida sem Cristo, uma vida errada, torta, porque praticamente quem está com Cristo está, né, tem Deus. Mas quem não está com Cristo não tem Deus, entendeu? Não tem Deus. Às vezes a gente acha que tem Deus, mas Deus só vai estar com a gente quando a gente tem Cristo. E aí a gente pode abordar esse assunto dentro do livro de João, Evangelho de João, capítulo 14, capítulo 15, ele vai abordar a respeito disso, ok? Então... outra coisa que eu vejo que as pessoas entendem errado, né, é que em alguns lugares as pessoas ainda falam assim: você aceita Jesus? Quem vai vir aqui na frente para aceitar Jesus, né? Sim. E entende aquilo ali como já entrei no reino e tudo, né? Na Bíblia não é assim, né? E a gente tem que ver na Bíblia o que é, não que é o fulano, o ciclano está falando que aquele fulano, o ciclano pode ter nenhum conhecimento ou pode estar agindo de má fé mesmo, né? E a Bíblia fala de pessoas, pastores, né? Pessoas que vão querer enganar as pessoas, né? Sim, isso é um fato mesmo, que a gente vai encontrar no dia a dia nosso de vida.
né? As pessoas vão tentar deturbar ou facilitar a entrada das pessoas no reino dos céus. Vai tentar facilitar. Fala, não, não precisa disso, não precisa daquilo. Não, Jesus já morreu, já aceitou todo mundo. Fala, não é. É por isso que você precisa entrar num estudo mais completo para você não viver na escuridão. Porque a gente vive na escuridão se não tem conhecimento, né? Então, o primeiro ponto a ser tratado ou a ser feito na nossa vida é ter conhecimento sobre quem é Jesus e o que ele veio fazer. E aí a gente adquire fé, ou a crença naquilo que a gente está recebendo do conhecimento. Depois disso, que você recebeu o conhecimento, ou a fé sobre o batismo, você vai, então, ter o ato de arrependimento. E esse arrepender precisa ser obedecido. E aí, então, a gente vê uma sequência correta. Primeiro você se arrepende, para depois você ser batizado, e depois que você é batizado, recebe duas coisas: perdão dos pecados e o dom do Espírito. Agora eu vou entrar num outro ponto. Quando é que o Espírito Santo pertence à sua vida? Ou, vamos lá, quando é que o Espírito Santo faz parte da sua vida? Somente quando você não vive no pecado. Então, quando é que você recebeu o Espírito Santo? Sem arrependimento, não tem como. Porque você precisa primeiro se arrepender, ser batizado para ser primeiro perdoado os pecados, porque o Espírito Santo só vai pertencer à sua vida quando você estiver limpo dos pecados. Não tem outra forma. Você só recebe o Espírito Santo depois que os seus pecados foram perdoados. E também a gente pode usar esse ponto para falar, olha, você recebeu o Espírito Santo sem arrependimento? Você recebeu o Espírito Santo sem ser batizado? Você recebeu o Espírito Santo sem receber o perdão dos pecados? Porque o perdão dos pecados só é recebido por meio do batismo e por meio do arrependimento. Então, não tem como você receber o Espírito Santo na sua vida se você não passou pelo batismo e remissão de pecado. Não tem como, ok? Existe uma sequência para isso acontecer. Ela precisa ser obedecida. E se ela não for obedecida, então está ocorrendo de forma errada. Existem pessoas tentando facilitar, né, os presentes dados por Deus, que é o perdão dos pecados e a presença do Espírito Santo na nossa vida. Ok? E tem a questão também de... Você batizou, como vocês mesmos já disseram, batizamos. Aí já estamos livres, já estamos salvos. Não é. A partir do batismo, você vai sim tendo uma experiência com Deus que te leva à salvação, que te leva a um caminho de remissão, né? Como é que fala? Dentro, né, das leis de Deus, dentro das coisas certinhas, que aí sim você se torna salvo. Porque muita gente acha que, agora batizei, li um pouco a Bíblia, já conheço alguma coisa e já está tudo ok. Não é assim, né? Para nós estarmos realmente com Deus, existe um caminho e esse caminho é muito árduo. A gente tem que se abdicar de muitas coisas, que são coisas boas, para falar a verdade. Tem sim. Por exemplo, a pessoa que gosta muito de comer, ela tem que se abdicar daquela comelança dela. A pessoa que tem vícios, né? Vícios, ela tem que se abdicar do vício para poder viver uma vida ali junto com Deus, junto com Jesus. Então, não é uma coisa fácil. Não é. Não. Né? É um dia de cada vez para você chegar de fato naquilo. Aí a gente lembra a frase, igual o Pedro colocou bem claro, 2 pontos, né? Nega a si mesmo. Negar suas vontades. Negar suas vontades. É a primeira coisa que a gente precisa fazer. Depois a gente toma a cruz. Mas primeiro precisa negar a vontade, né? Pedro, pode falar aí. Nessa colocação que a Sônia falou, a gente pode ver isso em Mateus, né? Depois de batizado, Jesus diz para os apóstolos, agora ensine
tudo o que vocês aprenderam. Isso. É isso aí, boa colocação da Sônia, gostei. Sim. Existe um plano a ser vivido agora, né? A Adriana lembrou, é novidade de vida. Então, cadê a vida nova? Porque você não nasceu de novo, em outras palavras, né, que Jesus coloca para nós, quando nós somos batizados, nós nascemos de novo, né? A gente pode pegar a passagem lá de João, né, quando Jesus está falando com Nicodemos, né? Fala, como que é que eu vou nascer de novo? Vou ter que voltar ao ventre materno? Não, é da água e do Espírito. Não tem outra forma, né? Então, esse nascer de novo significa que você agora recebeu uma vida nova, nasceu de novo. E quando esse receber vida nova tem a ver com a vida sem pecado. A criança, quando nasce, ela não nasce sem pecado? Ou ela herdou pecado do pai e da mãe? Não herdou, a gente sabe disso. Quer dizer, nós, né, que muitos talvez acreditam na ideia de que os filhos herdam os pecados do pai. Isso é um ensinamento errado. Não é bíblico isso. Isso aí é o homem que colocou. Não foi Jesus quem ensinou. Cadê? Sônia, pode falar. Mas eu não sei se estou errada, mas eu penso que é como se fosse um nascimento através de uma mãe, sim. Só que através de Jesus. Porque é uma nova vida. Então, você, como uma criança, você vai começar uma vida completamente diferente. Todas as coisas passadas ficarão lá, né? Para que você viva uma vida completamente diferente, uma vida mais assertiva. Vai ser fácil? Não. Você vai ter que aprender a andar, você vai ter que aprender a falar, vai ter que aprender a pensar. Sim. É como se você estivesse saindo do ventre mesmo, né? Porque você tem que começar de tudo. As Sim. roupas que não condiz, as atitudes que não condiz, a fala que não condiz, o pensamento que não condiz. É o nascer realmente de novo. É como se estivesse saindo do ventre. Só que nós somos mais adultos, né? Sim. É bem lembrado para a gente, é bem aplicado essa ideia, porque é fácil para a gente entender, né, quando fala sobre criança. Porque somos como criança, recém-nascidas. Precisamos do leite genuíno, né, que vai nos fortalecendo. E aí a gente vai começando a fazer o quê? Mudar a mudança de vida. Que, falar a verdade, é isso que ele fala, é mudança de vida. Agora você vai viver uma vida nova em Cristo. Aquela vida que você vivia, já não vive mais. Agora sim, é vida nova. E é interessante que a gente até pode complementar um outro ponto que a gente, isso não é abordando aqui, mas como que fica os que já são velhos na fé? Como é que o que é velho na fé vai tratar o que é criança na fé? Ele vai errar. Ele vai errar. E o mais velho vai ter que fazer o quê? Paciência, igual o pai com o filho. Filho, não é assim que faz. Olha só, é dessa forma. Não foi desse jeito que foi ensinado, o certo é assim. Né? É interessante a gente abordar esse ponto, porque, no fim das contas, é assim. Nós que já temos conhecimento, nós levamos o conhecimento para alguém e a pessoa aceita Cristo, passa pelo batismo. Ela, então, é considerada como criança, recém-nascida. Ela ainda precisa de conhecimento para ela se fortalecer, para ela conseguir direcionar a vida dela na vida em Cristo. Então, nesse momento, o mais velho é como se fosse um pai na fé, que a gente até aborda isso, né? Ele tem que ter muita paciência nessa hora, porque a criança, na fé, ela às vezes vai errar, querendo fazer o certo, mas vai fazer errado. Às vezes vai fazer errado, não porque ela quis fazer errado, né? Porque ainda não tem o conhecimento, entendeu? É assim que funciona, né? A vida nossa cristã. Ok, deixa eu adiantar mais um ponto aí. Nós estamos já 9h13, ok? Já
Passou muito rápido, não sei por que passou rápido hoje, né? Mas vamos lá. Bom demais. Sim, a gente pode abordar várias coisas, né, dentro de uma aula só. Confissão, vamos lá. Confissão. Precisa confessar alguma coisa? Vamos lá. Mateus capítulo 10, versículo 32 ao 33. Abram lá. Mateus 10, 32. Nós vamos ter que terminar a aula que vem. Eu vou tentar agilizar bem a aula que vem para terminar ela. Mateus 10, 32 e 33. Deixa eu pegar aqui. Adriana Ramos, pode ler para nós? Sim, Mateus 10, 32, 33, né? Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu confessarei diante de meu Pai, que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai, que está nos céus. Ótimo. A abordagem é com relação à aceitação a Cristo. Então, a gente precisa entender que há uma necessidade de confessar diante dos homens, né, a sua vida com Cristo. Confissão. Aí a gente pega esse ensinamento e vai para Atos 8 e 37. Nós já lemos. Atos 8 e 37 nós já lemos, que é o ponto onde fala a respeito de Filipe e o eunuco. Deixa eu só lembrar aqui. Atos 8. É lícito, né? Filipe respondeu, é lícito se crê de todo o coração, e respondendo ele, disse, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então, existe o quê? Confissão. Aqui ele confessou que ele crê que Jesus é o Filho, né? A questão é que muitos não querem aceitar Jesus como Filho, Jesus como Deus, Jesus como Senhor, Jesus como Salvador. E, às vezes, né, alguns vão aceitar somente como Salvador, mas não como Senhor. Então, existe um plano perfeito para isso acontecer, né? Para a nossa vida ser uma vida coerente com a palavra, a gente precisa englobar e entender todo o ensino aqui. E confissão é um deles. Precisamos confessar. E aí, nós vimos aqui que o eunuco, então, confessa diante, né, das pessoas que estavam ali. Não era só Filipe, não, porque haviam outras pessoas ali naquela carruagem lá. Bem, batismo. Marcos 16, 15 e 16. Vamos lá. Marcos 16, 15 e 16. Regis, lê para nós aí. (16, 15 e 16). E disse-lhes, vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. É até o 16, é isso. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer, já sabe. Não precisa não precisa nem complementar aqui e dizer com relação ao batismo, né? Eu acho que aquele que não crê, se o evangelho ele veio para justificar a pessoa, né? Dizer que a pessoa tem falhas, tem pecado e precisa de um salvador, aquele que não crê nesse evangelho, a pessoa ela se acha autossuficiente demais e não precisa de Deus, não precisa de Jesus. Então, essa pessoa ela vai estar condenada. Bom, já que você não precisa de Deus, então tenta se salvar do inferno. Sim. Seria, né, uma palavra mais dura, mas seria mais ou menos assim. Não tem como. A gente entende bem claro a respeito dessa informação. Então, a gente tem aqui, ó, quem crer e for batizado será salvo, quem, porém, não crer será condenado. Então, ele já dá a resposta para a gente, para aquele que aceitar e aquele que não aceitar. Ele já deu duas respostas para a gente aqui a respeito disso. E Atos 2 e 38 é aquilo que nós já lemos
a respeito sobre o batismo. Só uma lembrança aqui é a respeito da obediência, quando eles recebem a informação de que para pertencer ao reino dos céus e receber a salvação, precisam ser batizados. Então, como Marcos aqui, 16, 15, 16, é Jesus tratando e falando a respeito disso, em Atos é a obediência daquele que ouviu o chamado, daquele que ouviu a respeito da boa notícia e então obedeceu, né? Então, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Ok. Mais um, perseverança. Aí, ó, agora a gente entra dentro do ponto de perseverança, né? A Sônia lembrou muito a respeito disso. Mateus 10, 22. Pode ler? Pode ler. Todos odiarão vocês por minha causa, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Tá aí. Até quando a gente vai perseverar? Até a o hora nosso que... fim, ou até quando Jesus voltar. De um jeito ou de outro, a gente vai ter que ir até o fim, ou até o fim da nossa vida, ou até Jesus voltar, né? Às vezes seria bom Jesus voltar, né? Do que a gente ver o nosso fim. Não sei. Como vai ser a nossa morte, a gente não sabe. Se vai ser dolorida ou não, né? Mas o que a gente vai fazer para adiantar o processo da vinda de Cristo é o que ele já falou. Quer apressar a minha volta? Prega o evangelho. Prega o evangelho. Vocês vão adiantar a minha volta. Bem, o que então nós vemos aqui é a perseverança sendo ensinada, que há uma necessidade. Então, se há uma necessidade, deve fazer parte da nossa vida. Atos 2 e 42, olha só, Atos 2 e 42. É um complemento depois que os judeus que foram batizados, algo foi dito a respeito deles. Então, olha só, Atos 2 e 42. Lê aí, Sônia. Nossa, gente, eu nem cheguei lá, estou com o olho até embaçado de sono. Por favor. Desculpa. Não, sem problema. Vamos lá. Adriana, ou Eliana. Eliana, você pode ler? Sim, posso ler. Atos 2 e 42. e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Ok. Ele colocou vários pontos aqui para a gente sobre a perseverança, né? Ela deve fazer parte de vários pontos aqui, ok? Mas uma coisa interessante. A perseverança tem que estar dentro de alguma coisa. Dentro de um conhecimento, ok? Você vai perseverar dentro de um conhecimento e que, no caso aqui, ele está colocando a doutrina dos apóstolos. Mas por que a doutrina dos apóstolos ele está colocando aqui? Porque os apóstolos estavam ensinando os judeus. Não era Jesus diretamente, eram os apóstolos. Até porque Jesus falou, depois que eu for, aí vocês vão receber o Espírito Santo. Então não é Jesus aqui em si, é os apóstolos. É por isso que usa a palavra apóstolo. Mas, em outras palavras, por detrás de tudo, é Jesus que está falando, não é os apóstolos. Porque os apóstolos faziam uma única coisa, repetir aquilo que Jesus tinha dito. Não é outra coisa, né? Mas o ponto é, olha só, eles estavam perseverando em qual doutrina? Dos apóstolos. Não é outra doutrina. Nem pode ser outra doutrina. Tem que ser a dos apóstolos, porque eles receberam de Cristo. E aí ele vai dando mais outros pontos, né? Você vai ter que perseverar em outra coisa. O que é? Na comunhão. Na comunhão. A comunhão é importante? Sim. Na fé? Por quê? Por que é importante a comunhão?
Jesus nos ordenou, né, que nos reunimos como igreja. Ok. O que a gente pode falar mais sobre comunhão? Estamos juntos, né, irmãos? Estamos sempre assim, um ajudando o outro, né? Então, essa Isso. comunhão de Cristo. A comunhão nos traz ajuda mútua, não é? Ok. É isso que eu O que ia mais falar. a gente... É isso que eu ia falar. Que é um exemplo, por exemplo, na época da pandemia, que a gente estava congregando em casa, e quando voltou, foi bem difícil, eu acho que até hoje, talvez algumas igrejas estão na dificuldade de voltar, você fica perdido no caminho. Quando você está sempre em comunhão, o ânimo, ele vem de uma força sobremaneira. E você Sim, sempre está querendo ficar mais com os irmãos, ter muito mais comunhão. É uma força que vem, que a gente sabe que vem de Cristo. sim. Nós podemos usar um ponto que Jesus deixou para nós, em que uma brasa só se mantém aquecida quando ela está encostada em outra brasa. Mas se ela estiver sozinha, o que acontece com ela? Com certeza Ela vai apagar. esfria, Apaga, né? ela apaga. Sim, apaga. E você, então, consegue manter a sua fé vivendo sozinha? Não, a comunhão, na verdade, é a prática de algo em comum. Algo em Isso. comum, a várias pessoas em comum. Amém, 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 Sônia. Você já deu a resposta, assim, geral. Significa que o conhecimento que você está adquirindo, ou a fé que você está adquirindo, não é para ser aplicada, ou você tem fé sem aplicação? Toda a fé, todo o conhecimento precisa ser aplicado, mas ele só consegue ser aplicado quando você está em comunhão, junto com pessoas, não é? Como que você vai amar o seu irmão, que é xarope, que fica só apontando o dedo, só fica criticando você? Ah, ó, sua pregação foi boa, mas ó, você precisa fazer assim, assim assado, que ainda não está muito bom não, mas valeu a pena. Entendeu? Ó, irmão, você canta bem, assim, mas dá para melhorar, né? Quando você falar na frente, faz assim que eu acho que vai ser bacana. Quer dizer, existe várias situações em que a gente só consegue se tornar mais, não é mais perfeito, se tornar perfeito na perfeição de Cristo, olha só, na perfeição de Cristo, não na nossa. Quando a gente está unido, quando estamos unidos em comunhão ali, junto, ok? Tendo comunhão uns com os outros. Sem isso, não dá para a gente crescer. É uma fé fria, porque quando você está em comunhão, a pessoa, ela vai passar para você o conhecimento que ela tem, aquilo que ela entende, você vai passar para ela, e vocês dois juntos vão chegar num senso comum. Sim. Senso comum, né? Daquilo que se é praticado. No caso, né, da palavra de Deus, ambos vão chegar, não, é assim que tem que ser. E se um esfriar, o outro vai lá e ajuda. Isso. É uma comunhão, é um compartilhamento de fé, da palavra de Deus o tempo todo. Opa, vem cá, ó, o Papai do Céu falou que é assim, sim. Né? Vamos voltar? Isso. Engloba vários pontos. A comunhão, a gente pode englobar vários pontos que a gente pode colocar nesse sentido aqui para a gente. Ok? Então, percebam que depois dessa comunhão, ele fala sobre o partir do pão, nas orações, e em cada alma havia temor, e muitos prodígios, sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos, todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Continuavam unidos, continuavam tendo comunhão entre eles. Sem comunhão, nós não conseguimos aplicar o conhecimento que adquirimos ou a fé que adquirimos. E é só em comunhão, uns com os outros, né? Então, a igreja é isso.
e até a gente pode abordar um pouquinho, ó, já está acabando o nosso tempo. A igreja é chamada como o corpo de Cristo, ok? É assim também. A igreja é chamada como o corpo. Por quê? Isso a gente vê lá em Efésios. Jesus é o cabeça. E nós somos os membros desse corpo. Vamos lá. A Sônia é membro do corpo. A Sônia é o dedão. O dedão vive fora da mão? Não, né? Não tem nem como. Ou a mão. Tira a mão, deixa a mão lá e você vai viver a sua vida. Não tem como. Né? Então, na congregação, ou a igreja, ou o corpo de Cristo, ela só tem comunhão quando todos estão unidos, estão ali. Você precisa ter comunhão. Então, a mão não vive sozinha. O pé não vive sozinho. Ele faz parte de um corpo. Então, ele precisa estar ligado. Desligado, ele é morto. Mas se ele estiver ligado, ele é vivo. Então, a grande importância de Jesus colocar para nós que a comunhão faz parte de nossa vida e ela é do início ao fim, a gente precisa aprender a ter comunhão com os irmãos, é dessa forma. Né? A aplicação de todo o conhecimento e com relação ao amor, né? A gente pode resumir num ponto. Quanto mais conhecimento nós adquirimos, é para aprendermos a amar mais. Quanto mais você conhece, mais você ama. Quanto menos você conhece, menos você ama. É assim. Ou estou errado? Estou certo ou estou errado? Tá certo. Tá certo. É isso aí. Ok, ó, deu tempo. O Reginaldo falou que ele vai agora abordar mais alguma coisa e vai ficar mais umas meia hora. Tem algum problema? Não, estou brincando. Sônia, estou brincando. Não é meia Sônia. hora. É 50 minutos, Caco, não é meia hora, não. Não. Não, nós vamos encerrar, já deu a hora. Né? Mas olha só, terminamos aqui. Semana que vem eu prometo... Não vou prometer não, que isso não está certo. Mas eu vou tentar terminar a nossa aula, né, para a gente não estender muito. Ok? Tem mais aí várias telas para a gente ver, mas nada tão demorado. Mas vai ser semana que vem, eu vou terminar, se Deus assim permitir. Mas esse tema ele tem muitas coisas, então fica muito interessante. Sim. Aborda muita coisa, né? Aborda muito assunto. Alguém tem alguma pergunta? Quer complementar alguma coisa? Fica à vontade. Eu queria que você me enviasse, Caco, por favor, o link com o questionário da aula passada, que eu não respondi ainda. Odri, então, eu mandei lá a mensagem. Eu estava verificando algumas coisas no meu celular e eu pediu para apagar algumas coisas, porque estava carregado o meu e-mail, as gravações que eu fiz. E esse link estava junto com o meu e-mail. E aí apagou. Eu preciso verificar se eu não fiz alguma besteira a mais, de ter apagado alguma coisa que não era para ter apagado. Né? Mas amanhã eu vou conseguir um pouquinho de tempo para poder verificar a respeito desse questionário 6, porque não foi só o 6 que eu apaguei. Eu achei que eu estava apagando do meu celular, mas não era, não. O 6, 7, 8, 9 eu apaguei. Então, eu vou verificar se eu não fiz alguma coisa errada lá e depois o Regis me chamar a atenção aí. Eu já estou falando para ele ter um pouquinho de paciência comigo. Ok, mas eu fico na pendência desse mesmo. Os outros já respondi, já enviei. Não, que bom, que bom. Mas fica tranquila, eu vou passar para vocês, tá bom? Dessa última lição, está lá no grupo, não está no grupo, não está? Da lição passada? O questionário? Tá no grupo, mas é que não, ele tá dizendo que já foi excluído. O link não está abrindo, então ele diz que está excluído.
Eu vou Tá. verificar isso aí. Né? Eu não sei o que é que aconteceu direito. Mas ok. Bem, vamos então encerrar, vamos fazer uma oração. Deixa eu ver aqui a minha telinha. Cadê? Antônio, você está aí, Antônio? Estou, professor. Ô, Antônio, tudo bem com você? Graças a Deus. Boa noite. Noite, que bom. Você pode É fazer meu oração? celular. Eu saí um pouco porque o celular daquele jeito não carrega direito, aí eu tentei entrar e o bicho foi e apagou de vez, ele está carregando, ele passa a noite todinha. Eita, nós. Mas dá sim. Bora lá? Ok. Deixa eu só terminar uma coisinha aqui. Pronto. Aí. Ok. Sim. Vamos fazer a oração, então. Oremos. Louvado seja Deus, nosso Senhor, nosso pastor e advogado. Nós te agradecemos, Pai, por este momento de compartilhamento da Tua palavra. Nós te agradecemos, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, porque o Senhor tem guardado e protegido esses dois servos Teu, ó Deus, que tem nos trazido a Tua palavra de crescimento, de edificação, de santificação, de purificação. E nós te agradecemos, Pai, por todos os que puderam ouvir esta aula, para que a Tua palavra, através do Teu poder, possa estar penetrando no coração e na mente de cada um de nós, e que todos, Pai, a uma, possamos te obedecer e se submetermos à Tua palavra como autoridade única, e desta forma, Pai, possamos estar em comunhão no Teu Espírito, na fé e no Teu amor. Ajuda-nos a vivermos de modo que te agrade, faça-nos servos Teus que te agrade, Senhor. Dá-nos uma noite de tranquilidade e de segurança, e que ao despertar o teu amor e a tua misericórdia esteja conosco. Estende sobre nós, ó Pai, o teu amor, a tua graça, o teu cuidado, a proteção e a provisão divina de tuas mãos para as nossas necessidades todas. No nome de Jesus Cristo, Pai, nós te pedimos e te agradecemos, hoje e sempre. Amém. 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 Pois é. Gente, muito obrigado pela presença de vocês. Deus abençoe. Antônio, muito obrigado pela oração. Deus abençoe. Olha, Sônia, um abraço. Boa semana para vocês. Regis, obrigado pela presença mais uma vez. Ajuda. Cristiano, um abraço. Eliane, Cris, Adriana, as duas Adrianas, Josefa. Boa noite a Deus abençoe a todos. todos. Boa Eliana, um noite, abraço. pessoal. Boa Deus noite, abençoe a irmãos, todos. irmãs. Amém. Boa noite, Deus Oi. abençoe. Até Uma boa Amém. semana para todos. segunda. Boa Até. semana. Com a paz de Deus. Amém. Amém. Vou Amém. desligando aqui também. Um abraço. Tchau, tchau.